Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Em mais um dia, nós nos reunimos aqui para meditar, refletir e nos aprofundar no mistério da Palavra de Deus. Hoje a igreja celebra a Santa Isabel da Hungria. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a vida dela, mas eu já quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 19, do versículo 11 até o versículo 28. Eu não vou ler todo o texto, porque é um texto bem longo, mas eu vou ler uma versão mais resumida, depois eu peço que você leia todo o texto, tá bom? Vamos lá. O Evangelho de hoje diz assim: Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. Disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus servos e entregou cada um uma bolsa de dinheiro e disse: negociai com isto até que eu volte. Ao voltar, convocou os servos. O primeiro chegou e disse: Senhor, a quantia que me deste rendeu 10 vezes mais. O homem disse: parabéns, servo bom. Recebe o governo de 10 cidades. Chegou o outro servo e disse: Senhor, aqui está a quantia que me deste. Eu aguardei no lenço, pois eu tinha medo de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós celebramos Santa Isabel da Hungria. Santa Isabel nasceu na Hungria em 1207 e faleceu na Alemanha em 1231. Foi a esposa de Luís IV e mãe de 3 filhos. Após a morte do marido, assumiu o ideal de São Francisco, adotando como estilo de vida a penitência, a oração e a caridade. Construiu um hospital em Marburgo, onde se ocupou pessoalmente dos enfermos. Rezemos por todos os irmãos e irmãs que se dedicam às obras caritativas e valorizemos o seu exemplo. Santa Isabel da Hungria, rogai por nós. Santa Isabel foi uma mulher que recebeu dons, e esses dons não foram guardados e nem enterrados. Ela tratou de multiplicar esses dons. Hoje o Evangelho fala disso. Esse homem que vai para um país distante para ser coroado rei, mas antes de ir, ele chama os seus servos e dá a cada um deles dons. E esses dons precisam ser, como ele mesmo orienta, precisam ser multiplicados, para que quando ele voltasse, ele pudesse receber o lucro daqueles dons que foram oferecidos. Mas aqui nós encontramos 2 tipos de servos. Aqueles que foram espertos, ágeis, aqueles que foram dedicados em trabalhar para colocar os dons em comum, para favorecer os outros. Por quê? Porque o dom é para isso. Ninguém deve receber um dom somente para si mesmo. Eu recebi o dom do sacerdócio, mas eu não sou padre para mim mesmo. Eu preciso colocar os dons que Deus me confiou a serviço do outro. Se eu tenho o dom de escrever, se eu tenho o dom de cantar, se eu tenho o dom de pregar, se eu tenho o dom de ministrar, tudo isso que eu faço
não é para mim, mas a serviço do outro, a serviço da igreja, a serviço da comunidade. Até porque o dom não é meu, foi Deus que me deu. E um dia eu terei que prestar conta a Ele do dom que Ele me ofereceu, para que eu pudesse administrar. Então, de um lado está esse servo esperto, que trabalhou, que se esforçou. De do outro lado está aquele servo que não fez nada, que foi displicente, que foi medroso, que reprimiu, que abafou, que escondeu os dons e não multiplicou como é da vontade do Senhor. Às vezes nós temos tantos dons, mas a gente esconde, a gente guarda. Às vezes por vergonha e muitas vezes até mesmo por egoísmo. Eu sei que eu posso fazer, mas eu não quero fazer. Por preguiça, por displicência. Mas nós precisamos tomar consciência de uma coisa. Como o Evangelho de hoje diz, um dia esse rei vai voltar. E nós teremos que prestar conta dos dons que nós recebemos. O que você vai ter nas mãos para oferecer a Ele? Porque a recompensa para aqueles que se esforçaram, para aqueles que labutaram, que se dedicaram à multiplicação dos dons, para o bem comum, para a salvação das almas, ela é evidente. Vinde, benditos de meu Pai. Estive com fome e me deste de comer. Estive com sede e me deste de beber. Estive nu, me vestiste. Estive doente e preso, foste me visitar. Vinde, benditos de meu Pai, porque vocês fizeram isso. Mas, do outro lado, alguns vão ouvir: afastai-vos de mim, servos maus, porque vocês deveriam ter amado e não amaram. Então hoje cabe uma reflexão. Primeiro, quais são os dons que Deus me deu? Segundo, o que eu estou fazendo com esses dons? E terceiro, o que eu vou ter nas mãos para oferecer a Deus quando eu estiver diante dele? O que eu fiz com os dons que ele me confiou? Pense nisso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.